Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Pamela Cristina, tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal, então roda a vinheta! Bounce. Oi, gente, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal, tá bom? Se você se inscreva aqui, tá bom? Ativa o sininho e comenta bastante. E já pedindo pra você tá deixando o seu like, tá bom? No começo do vídeo, porque é pra tá ajudando a fortalecer o nosso canal, tá? A ser sugerido pra outras pessoas e pra que assim que a gente possa, assim que eu possa ter vídeo novo, você possa ser notificado, tá bom, gente? Bom, gente, hoje eu vou estar fazendo um vídeo explicando umas coisas que tem acontecido, muita perguntinha lá no meu Instagram, que é porque eu já comecei a fazer, eu criei o meu canal, minha mãe já tinha falecido, e meu pai já tava com a outra vida dele, morando em outro lugar, certo? Tudo isso. E eu fiz um story lá, triste, lá, chorando, porque eu queria se aproximar do meu pai, né? E eu vou estar deixando aqui as conversas como que foi, só pra vocês terem noção. Isso me abalou muito, eu já sabia que a resposta dele seria aquilo. Então hoje, gente, eu vou estar trazendo um vídeo explicando pra vocês como minha mãe faleceu, quantos anos eu tinha, explicando tudo pra vocês, tá? E porque meu pai mora com outra família, com quantos anos ele foi morar. Então se você ainda quer, se você quer ver esse vídeo, fica até o final pra você estar entendendo, tá bom, gente? Então vamos começar o vídeo. Bom, gente, a primeira explicação que eu vou dar pra vocês é... Explicação não, né? É falar pra vocês como que aconteceu. Minha mãe faleceu, eu tinha 13 para 14 anos. Tinha 13 para... Não, minto, 14 anos. Eu tinha acabado de fazer 14 anos, é. Tinha acabado de fazer 14 anos e minha mãe tinha problemas cardíacos, né? Que é problema, pra quem não sabe, no coração ela tinha um defeitinho no coração, que é... que todo mundo quando nasce, ele tem um buraquinho no coração e conforme a idade, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, esse buraquinho tem que fechar. Da minha mãe não fechou. Então ela tinha que fazer uma cirurgia no coração, né? Que era a arritmia que ela tinha. Porém, ela tinha muito medo de fazer essa cirurgia, porque várias pessoas não aguentam, porque é muito delicado, ou tem medo de acontecer, e era o que ela tinha medo, né, de acontecer com ela. Então, ela acabou não fazendo essa cirurgia e ela ficou passando o tempo dela, a vida dela toda, assim, ela tinha muita preocupação por causa do problema do coração dela, e ela tinha os problemas com meu pai. Então isso foi deixando ela mais mal. Então cada dia que passava, ela parecia que ela tava bem, mas ela falava que ela sentia uma pontadinha, e eu sinto essa pontada no coração, uma queimadinha, qualquer nervosinho ela já ficava mal, assim, sabe? Mas o que é mais impressionante foi que quando ela faleceu, ela não tava desse jeito. Tipo, ela escondia pra gente, né? Ela não queria falar pra gente que ela tava mal e tudo. No último Natal que a gente passou junto, foi... Deixa eu ver... Tava, tipo, toda a minha família aqui reunida, aqui embaixo, aqui meu irmão, o Sandro, que era casal, todo mundo aqui. O último Natal que a gente passou junta, aí ela tava na mesa, assim, sentada assim, jantando, né, comendo as coisas que a gente tinha feito pro Natal. Aí ela só falou pra mim, assim, que ela não tava com vontade de comer. Ela não tava com vontade de comer e ela tava sentindo um pouquinho de pontada no coração. Eu e minha irmã Paloma olhou, ela falou pra minha outra irmã, ela falou, a mãe não tá bem. Mas ela não queria falar pra gente, então, assim, pra gente era normal. Não tão normal, porque ela tava emagrecendo. E ela sempre foi bem fortinha, encorpadona. Minha mãe era uma mulher linda, linda assim, de rosto. Ela tinha um cabelão comprido preto. Ela não era morena, ela era branca do cabelo preto. Mas ela tinha um corpo muito lindo. Ela começou a emagrecer. A gente começou a perceber que ela começou a perder peso, que ela não tava comendo direito. Mas até aí tudo bem. Aí direto ela ia... Por causa do problema de nervoso com meu pai ou com a gente, que criança dá trabalho, a gente dava trabalho pra minha mãe, a gente não gostava de ir pra escola, como toda criança, assim, adolescente não gostava, a gente não gostava, então ela ficava nervosa, né, e acabava indo pro hospital por causa do problema do coração. Só que assim, ela ia, ficava internada, tomava as medicações do coração dela lá, que eles davam na veia, soro, voltava pra casa, ficava tudo bem. E a minha vida era assim, eu ia pra escola, eu via barulho de ambulância, gente, eu entrava em desespero, porque no meu pensamento era minha mãe. Eu ficava assim, meu Deus, o barulho, eu não conseguia prestar atenção na aula, eu ficava com medo de eu ficar na aula assistindo e minha mãe ter ido, né? E era a minha preocupação. Toda vez que eu via barulho de ambulância ou de bombeiro, assim, porque a escola, assim, onde que eu estudo, tem a pista, assim, aí era a janela, né, com a rua, e fazia os barulhos, dava pra ouvir.
Aí sempre, mas só que assim, a gente foi levando, a gente foi vivendo normal, só que a gente percebeu que ela começou a emagrecer. Até um dia, do nada, ela pegou, parou de comer, começou a vomitar e sentir, ela não tava conseguindo mais usar o banheiro, né, que é fazer cocô. E ela começou a ir no banheiro, eu não conseguia usar o banheiro. Então daí nós pegava e falava, mãe, você tá bem? Não, eu tô bem, é só um mal-estar na barriga, tá tudo bem. Ela falava isso. Aí a minha irmã juntou com a minha outra irmã falou, não, a mãe não tá bem, vamos levar ela pro hospital. Aí minha mãe teimando que não queria ir pro hospital. Aí ela começou a sentir dor forte no peito, daí ela ficava bem. Tipo, ela sentia dor e ficava bem. Ela escondia da gente, na verdade. Aí minha outra irmã falou, não, vamos chamar o vizinho, porque como a gente não tem carro, né, ninguém da minha família tinha carro na época, falou assim, vamos levar a mãe pro hospital. Aí levou minha mãe pro hospital e de lá o médico falou que ela era só nervoso por causa do coração, que ela ia ficar uns 2 dias só no hospital. Aí tudo bem, aí tava no tempo de férias. Aí como eu tava com o psicológico já com medo e era criança, né? Aí eu sempre, todas as férias, eu passava na casa da minha amiga Sara. Aí a mãe da Sara pegou e falou, vamos lá pra casa, fica lá alguns dias quando sua mãe estiver internada, porque suas irmãs trabalham, fica lá em casa, você distrai a cabeça e tudo mais. Aí eu peguei e fui, fiquei, só que eu ia todo dia visitar minha mãe no horário do almoço, assim que eu podia, né, gente, porque eu era de menor, não podia ficar entrando, eu tinha que ir com o de maior. Aí eu peguei e ia visitar e tudo, aí pra mim, tipo, ela ia voltar pra casa, porque todas as vezes que ela foi internada, ela voltou pra casa bem, graças a Deus. Só que foi o que mais me matou foi isso, porque ela não foi mal como ela foi das outras vezes, tipo, sabe, com muita dor no peito, ela só tava com o estômago ruim, com pontada no peito e vomitando, que é tipo igual uma virose ela tava. Aí ela ficou, acho que ficou uns 4 dias internada. Uns 4 dias internada. Aí nisso eu peguei e voltei da casa da minha amiga, né? Mas era porque ela sempre deixava eu ir e como eu não tava bem, a mãe da Sara falou pra mim lá, eu peguei e fui, né? Pra ficar lá pra não ficar tão agoniada em casa, porque eu não queria nem ir pra escola. Só sabia chorar, com medo, com medo, com medo. Aí eu peguei e fui lá, fiquei lá. Aí quando eu voltei, aí quando foi um certo dia, gente, o que aconteceu? Meu Deus do céu, parece que era assim um sinal, assim, da minha mãe pra gente, que ela tava indo, sabe? Nós, todo mundo dormindo, a minha irmã Paloma trabalhava na lojinha, numa lojinha. A minha outra irmã trabalhava numa outra loja de sapato. E a única que tava em casa era... todo mundo tava em casa, porém, assim, pra tá ficando com a minha mãe, todos trabalhavam. Aí o que aconteceu? Nós em casa, aí o namorado da minha irmã pegou e ligou. Falou assim, ó, o hospital era 8 e pouquinho da manhã. O hospital ligou aqui e falou que é pra ir lá, porque parece que é pra dar almoço, passar a mãe. Não falou o que era, eu não sei se não falaram pra ele que ela tinha falecido ou só falou assim que era pra almoçar mesmo, né? Não sei o que aconteceu. Mas aí a minha irmã Karina falou, vou lá levar comida, vou dar almoço pra mãe, porque ela tava precisando de ajuda, entendeu? Porque começaram, botou sonda nela, tiveram que fazer limpeza no intestino dela, porque ela não tava conseguindo comer e ela não tava fazendo cocô, então teve que fazer uma limpeza. Aí nisso, minha irmã falou, vou lá dar almoço pra mãe. E nisso ela foi. Na hora que ela foi, ela voltou já toda desesperada, gritando. E quando foi 9 horas, que foi o horário que minha mãe morreu, que ninguém sabia que era esse horário que minha mãe tinha falecido, o despertador, minha mãe tinha um despertador, um reloginho assim, sabe, antiguinho, bem bonitinho, ela tinha laranja, ou era amarelo, ficava lá no outro cômodo, que eu mostrei pra vocês que não é reformado, tava lá. 9 horas esse despertador começou a disparar, o despertador da minha mãe. Aí minha irmã pegou e falou assim, minha irmã chegou correndo desesperada, chorando, abraçando todo mundo, falando que minha mãe chegou lá, minha mãe já tava morta, e não explicou direito, sabe, ela tava muito desesperada, muito abalada. Daí nós ficamos muito arrasados, muito arrasado mesmo. Aí no mesmo dia que minha mãe faleceu, ligaram, não sei se ligaram pro meu pai, não sei o que aconteceu. Meu pai chegou lá de Itu, que é a cidade onde ele mora, né? Pai, assim, né? Pegou e veio de Itu, já de moto, que ele tinha uma moto, né? Vem, começou a abraçar a gente, ficou com a gente até umas... Deixa eu ver. Minha mãe faleceu, era de manhã. Quando foi tarde, nós ficou chorando e tudo. Aí teve o velório da minha mãe. Aí meu pai pegou, ficou com a gente até nós enterrar lá a minha mãe. Ele chegou, aí ele ficou com a gente. Aí ele ficou tentando acalmar, tudo mais. Aí até a vizinha, amiga da minha cunhada, veio, ficou com a gente. Daí eu tive uma... Não é sensação, gente, é algo que realmente aconteceu. Eu não sei se eu falei pra minhas irmãs isso. Quando meu pai tava indo embora, eu tava com muito sono, porque eu não dormi, porque a noite passada nós tava muito preocupada, né? Todo mundo tava preocupado.
Aí eu não dormi direito, então o que aconteceu? Quando foi a noitinha, eu não quis comer. Aí minha cunhada, amiga dela, meu pai fizeram macarronada, comida, a gente não quis comer, daí eu deitei, tipo aquele sono, assim, morrendo de sono, eu deitei. Conforme eu deitei assim, eu vi a minha mãe com a roupa que ela sempre usava, que era uma blusa branca e rosinha, e uma calça branca social, que ela sempre usava. Eu via ela com essa roupa, ela vinha assim me acordando, né? Vinha me acordando e falando, Pamela, eu vou ter que ir. Aí eu só lembro disso, só sei que na hora que eu levantei eu falei, mãe! Aí todo mundo já assustou, né? Todo mundo falou, não é, você tá sonhando, mas realmente, chega a arrepia só de falar. Realmente pra mim era que Deus tinha permitido ela ir lá se despedir, porque ela foi perturbada, porque embora perturbada, assim, preocupada. Porque tinha um netinho dela que era meu sobrinho mesmo, que era nenenzinho, tinha pouquinho tempo, nascido, ela tava muito feliz, entendeu? Aí foi desse jeito. Daí o que aconteceu? Aí meu pai, como ela faleceu, né? Aí ele começou a chorar, falou que tava quase tendo um começo de infarto. A minha irmã, outra irmã, cara, começou a chorar, desesperada, achando que ele ia, falando, pelo amor de Deus, não vai, achando que ele ia também. Aí não, daí ele pegou, vou ter que ir embora. Em vez de ter dormido com a gente, ficado aqui com a filha dele, ele preferiu ir lá pra outra família dele que ele tem, né? Que é outra mulher e tudo mais. Pegou e foi embora pra lá. E a gente ficou, né? A Sheila, que era amiga da minha cunhada ficou aqui acalmando. Meu irmão também ficou muito, muito abalado, desesperado, né? Aí ele trazendo um suco de maracujá pra gente, tremendo, assim, tão nervoso, coitado. Foi o único que ficou, assim, do nosso lado. Foi realmente a gente mesmo aqui, irmã e só. Porque ele foi embora lá, faltou a família dele. E então, gente, e já falando por que eu não falo dele, né? Que era essa segunda pergunta. Como minha mãe morreu, quantos anos eu tinha e por que eu não falo do meu pai nos vídeos. Bom, gente, o meu pai, como vocês viram falar, ele não dava muita assistência pra gente desde quando minha mãe era viva. Ele não dava assistência pra gente, minha mãe que tinha que correr atrás. Tipo assim, tal dia tem que comprar isso e aquilo, fazer compra. Às vezes ele vinha, trazia, comprava, fazia comprar as coisas, mas era assim, o necessário, sabe? Não comprava, não ajudava. Aí ajudava nas contas. Nós começou a crescer, ele começou a cobrar, falando que a gente tinha que trabalhar pra gente estar ajudando a pagar as contas. E eu ficava que nem doida procurando gente pra mim ser babá, sabe? Pra mim cuidar de criança, pra mim conseguir dinheiro pra ajudar. Ai, gente, foi, olha, só Deus na causa. Daí ele parou. Depois que minha mãe morreu, ele sumiu. Não vinha mais pra cá. Nunca mais apareceu. Mandava mensagem que tava com saudade, tudo. Só que assim, no Facebook, no WhatsApp, não sei se é ele ou é a mulher dele que me bloqueia, certo? Me bloqueia. Eu não consigo ter mais contato com ele assim. É uma vez ou outra e olha lá. Aí ela sempre me bloqueia. Bloqueia no Facebook ou é ele, não sei. Bloqueia no Facebook. Por quê, gente? O que que acontece? Essa mulher dele que ele era amiga da minha mãe, que ele falava que era irmã dele, que ficava junto na mesma casa com a minha mãe e com meu pai quando eles eram casados, certo? Aí minha mãe já desconfiava, porque os dois eram muito assim, sabe? Não vou entrar em muitos detalhes pra não estar expondo ninguém, porque não quero isso. Só quero explicar, esclarecer pra vocês, que vocês têm me perguntado pra mim vir aqui esclarecer pra vocês. Então, é o que eu tô fazendo, tá bom, gente? Não vou entrar em muito detalhe por conta disso. Aí, o que que acontece? Porque essa mulher dele, como ela era amiga da minha mãe e tudo, eles eram, tipo, era amigo, mas minha mãe desconfiava que ele traía ela, né, ele traía ela com ela, certo? Mas aí tudo bem. Daí o que aconteceu? Quando minha mãe faleceu, eu não sabia ela não sabia da minha existência, ela não sabia que tinha eu, ela sabia que tinha todas as irmãs, menos eu, ela não sabia, porque quando meu pai teve eu com a minha mãe, ele já tava com ela e com a minha mãe, ou seja, ele traiu a minha mãe também não sabia, porque tava com ela, casado no papel e tudo, e tava com ela também. Só que o que acontece, gente, quando nós morava tudo, quando eu era pequenininho, morava tudo junto, só que daí nós foi morar pra Vila Aparecida. Aí, gente, diz a história que quando eu era pequena, a história que eu sei, né, que minha mãe falava, que daí ele conseguiu emprego lá na cidade de Itu, que é onde ele mora, nessa cidade de Itu, e ele trabalhava lá, ele conseguiu casa lá, porque como ele não podia, ele era mecânico, ele não podia estar indo e voltando de moto, ele teve que arrumar uma casa lá. Essa história ele falou pra minha mãe, só que pra ela, ele já tava com ela, e ele já tava com ela, mas minha mãe e nós não sabia. Aí aí minha mãe depois descobriu e tudo, eles resolveram separar assim, não ficar mais junto, mas mesmo quando ele tava lá com ela, ele vinha pra cá, ele
ficava com a minha mãe, tomava um banho junto, sabe? Eu era pequenininha, mas eu lembro de tudo. Aí quando minha mãe faleceu, ele teve que contar pra ela que tinha eu. Então ela se revoltou, ela achou que eu era fruto de uma traição e diz a história, que eu não posso confirmar, que uma pessoa foi lá e falou que parece que ele fala que eu não sou filha dele lá, que eu sou filha de um tal de Antônio, que é amigo deles lá. Entendeu? Isso que, nossa, meu Deus do céu, na hora que eu descobri isso me deu um choque. Porque ele já nunca foi presente com nós, ele já nunca ligou pra gente, nunca teve aquele afeto de pai. Quando era dia dos pais, eu fazia lembrancinha. Eu fazia lembrancinha pra ele e deixava, falava assim, ó pai. Eu falava assim, eu fiz uma lembrancinha pra você. Ele falava, depois o pai pega. E nisso, a minha mãe pegava, ela via, né, que era por conta disso, né, que ela já sabia que ele tava com a mulher, né, que ele tinha medo de levar. Aí ela pegava, guardava em cima do guarda-roupa e falava, depois o pai pega. Aí nisso ficava guardado e passava todo dia dos pais, dia de, sabe, gente, de comemoração que criança faz, essas coisas. Eu fazia, ele nunca levava, ele levava só das minhas irmãs. De mim, ele não levava. Aí ele fazia isso sempre. Aí o que aconteceu depois que ela descobriu, ela não queria que ele viesse pra cá. Ele já não vinha frequentemente, né? Aí ele não podia mais vir pra cá, ele não podia, sabe, ter contato comigo. Me bloqueia, não pode, Braia. Não posso ter contato com ele, eu não posso ligar. Eu nunca fui, gente, na casa do meu pai. Nunca fui na casa do meu pai. Vocês têm noção? Quando eu era pequenininha, ele falava, tipo, ai, vou levar você aqui, pai, mentindo, sabe? Aí minha mãe pegava e falava, não vai levar ela não, sabe? Mas minha mãe sabia que no fundo ele tava falando aquilo só pra não me deixar triste. Mas por fim, ele sempre nos deixou triste, magoado pra trás, né? Porque desde quando ele criou outra família, ele desfez da gente. Desde pequenininho, minha mãe passava dificuldade, tudo com a gente, ela tinha que ficar correndo na casa de um, na casa de outro, pedindo ajuda, porque meu pai não dava assistência, entendeu? Era 6, gente, 6 crianças, entendeu? Com a minha mãe sozinha, uma mulher guerreira, pra cuidar de nós tudo, sem um pai, entendeu? Aí, isso eu não tenho contato com ele, eu falo com ele esses dias, eu tinha mandado mensagem no número dela, achando que era dele. Aí ele pegou e falou pro Eto que eu tinha mandado no número errado, que ele ia passar. Aí ele passou o contato dele. Aí ele mandava, dizia, oi, boa tarde, filha. Oi, que não sei o que, mas não tinha aquela, sabe? Oi, filha, vou ir te ver, vem aqui ver o pai. Nunca teve esse negócio, porque eu nunca fui na casa dele. Aí o que mais que vocês me perguntaram foi do história que eu fiz lá, que eu fiquei muito abalada, gente. Porque eu sabia que a resposta dele ia ser não pra mim na casa dele. Porém, eu falei assim, eu vou mandar uma mensagem. Daí, o que acontece, gente? Eu tinha o número dele, dos dois, né? Que é da mulher dele, que eu tava salvo como ele, achava que era ele. E depois o dele salvo, só que daí ela tinha me bloqueado no dela, né? Aí, quando eu fui, esse dia eu falei, vou mandar mensagem pro meu pai, queria saber dele, porque ele passou mal, né? Não sei se era com medo de infarto, não sei. Porque nem eu posso saber das coisas dele que acontecem, entendeu, gente? A raiva que dá. Aí eu falei, vou, mesmo, gente, de tudo que ele fez com a minha mãe, de tudo, eu fico pensando assim, eu já perdi meu pai, eu já não tenho, na verdade, eu não tenho pai, né? Minha mãe era minha mãe e meu pai. Só que assim, eu fiquei com medo, né? Na hora que eu fiquei sabendo, eu falei, eu vou mandar mensagem pra ele. Aí eu mandei no número dela, porque ela tinha me desbloqueado, eu não sei qual motivo, circunstância, mas desbloqueou. Aí eu vi, eu não lembrei, porque como não tava bloqueado, eu achei que era o dele, que tava a foto dele e de uma menina. Aí, de uma menina assim, parente deles lá, não sei se é filha da mulher, da outra, não sei. Aí eu peguei e falei, oi. Daí falou, oi, quem é? Eu falei, eu, pai, Pamela. Daí pegou e falou assim, oi, ele diz a lenda da mensagem que era ele, mas eu não sei se era ele ou era ela. Aí falou assim, oi, boa tarde. Esse número não é meu, filha. Vou te mandar o meu número. Brian, levanta, senta aí, fica quieto. Aí eu falei, tá bom. Aí ele falou, saudades. Aí eu falei, também. Aí eu falei, como você tá? Você melhorou? Daí ele falou, depois nós conversa, beijos. Mais nada, vou estar deixando aqui só pra vocês verem. Aí, tá bom. Daí eu peguei, aí ele falou assim, logo vou aí te ver. Aí eu falei assim, você só fala, porque a vida toda foi assim, né? Semana que vem eu vou, sábado eu vou ir ver vocês, outra semana eu vou. E sempre ficava assim, nunca vinha, sabe? Ficava naquela expectativa, o pai vai vir hoje, o pai vai vir hoje, nós tudo. E ele não vinha, sabe? Deixava a gente, largava a gente, nunca se importou. Aí eu peguei e falei assim, o senhor fala que tá com saudade, mas daí como que é que eu falei? Eu falei assim,
Aí, gente, eu peguei e falei assim, eu sabia que a resposta dele seria essa, mas eu queria falar, porque eu sempre quis falar, né? Eu falei assim, viu, eu queria ir esse final de semana, sem ser nesse, no outro, posso? Aí eu peguei e falei assim, só vou te dar vou te dar um abraço e voltar embora, só pra passear. Ele pegou e falou assim, vou ver, qualquer coisa te falo, qualquer coisa te ligo. Essa foi a resposta dele. O que mais me matou foi isso, porque eu sabia que ele não ia falar pra, ai, venha. Mas do jeito que ele falou, ele foi tão seco, tão seco. Eu mandei pra minha cunhada, que é a Raquel, que eu tenho mais intimidade, eu considero ela como irmã. Mandei pra ela, ela falou que ela também quase chorou na hora pela mensagem, sabe? Tipo, nossa, nem se importou pra mim. Cagou pra mim, nem que cagou pra mim. Porém, naquele dia foi o que mais me deixou, sabe, muito pra baixo. Eu nem falei pro meu marido. Mas eu deixei até printado no meu celular pra me tá vendo e parar de ser boba. Porque mesmo, sabe, de tudo que ele fez e tudo, eu fico com aquele negócio. Porque todo mundo vai pra passear na casa dele, sabe? Os meus sobrinhos vai. Eu não posso ir. Isso que me mata, mas, sabe, nunca perguntou dos meus filhos. Nunca perguntou como que tá o Rian, como que tá o Brian. Nunca, gente, nunca. Nunca mesmo. Então, essa é a explicação, gente. Minha mãe faleceu, eu tinha essa idade que eu falei pra vocês. Foi muito, muito ruim até hoje, gente. Eu não supero. Quem que vai superar a morte da sua mãe? Até hoje eu não supero a morte dela. Hoje eu sei conviver, tipo assim, com a dor, sabe? Eu sei suportar. Então, gente, hoje com 24 anos eu sei superar a dor, assim, elevando, né, gente? Mas só quem sabe, quem já perdeu a mãe, sabe como é triste. Não só você perder sua mãe, mas assim, como meu pai vinha antes, mas agora é bem pior, né? Como vocês sabem, eu não tenho que ficar me implorando atenção por ele. Ai, que não sei o que. Depois daquele dia, eu peguei e falei, não, eu vou estar deixando printado no meu celular, salvo, do jeito que ele foi seco comigo. Eu vou deixar salvo no meu celular pra mim, toda vez que eu pensar em mandar mensagem, eu vou ver o que ele me mandou, eu vou lembrar da dor que eu senti aqui no coração. Então eu não mando mais mensagem pra ele, tá? Então essa é a explicação pra vocês. Eles me perguntaram muito o que aconteceu, porque minha mãe tinha falecido, que não sei o que. Minha mãe tinha os problemas, como eu falei pra você, de coração, né? Problemas cardíacos. E meu pai, gente, nunca foi meu pai, na verdade, né? Ele tipo assim, ele fez a gente, né? Ajudava, porque minha mãe mandava mensagem, meus irmãos ligavam. Mas pra ele, tipo assim, ó, entendeu? Morri não, nunca teve filha Pamela, entendeu? Bom, esse é um dos motivos, gente, de eu não falar dele nos meus vídeos, tá? De eu sempre tá, às vezes eu tá pra baixo lá nos meus stories, vocês sempre falam, mandam um monte de mensagem de carinho pra mim. E às vezes eu não consigo tá falando pra vocês, respondendo lá, porque é uma coisa, gente, que mexe muito comigo. Acho que todo mundo que já perdeu uma mãe, e que não só que perdeu uma mãe, que não tem um pai presente, que nunca teve um pai presente, que sempre rejeitou, sabe a dor que é. Pra gente tá conversando pela direct é muito, muito ruim, tá? Eu não sei explicar, às vezes você acha que a gente é ignorante, então eu acho bom sempre tá vindo aqui, que vocês me pedem pra tá explicando como eu não consigo falar lá, tá bom, gente? Então, gente, esse foi o vídeo, tá bom? Não espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Porque é um vídeo, assim, que eu nunca quis gravar, né? Eu nunca quis gravar esse vídeo pra vocês. Mas como agora que o canal tá subindo e vocês estão ficando muito curiosos, querendo saber das coisas e tudo, então eu vim aqui esclarecer pra vocês, tá bom, gente? Eu peço pra você tá deixando o seu like se você gostou, se você não gostou, tá bom? Pra tá ajudando. Comenta aqui embaixo sugestões de vídeo. Eu vou tá fazendo uma tag com a minha sobrinha, tá? Então deixa bastante tag aqui, perguntinhas, pra gente tá fazendo junto. Quem não conhece ela, gente, eu fiz um vídeo que ela apareceu, que foi o vlog se arrumando no Dia das Mães, tá? Que eu fui junto com ela pra igreja. Então a gente vai estar gravando junto. Comenta aqui sugestões, tá bom? E também me siga lá no meu Instagram, que vai estar passando aqui. O link vai estar na descrição do vídeo, tá bom, gente? Vão lá me seguir, vocês ficarem por dentro de tudo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.